Quem começa a trabalhar cedo garante o futuro. Trabalhar na infância não faz mal. É melhor trabalhar do que ficar à toa. Crianças que trabalham ajudam a família. Quantas vezes você já ouviu isso? Bom, esses são apenas alguns dos mitos relacionados ao trabalho infantil. Denunciar, fiscalizar, garantir políticas públicas são algumas das ações no combate a essa realidade. Crianças ou adolescentes que trabalham deixam de viver uma fase importante da vida. Veja a reportagem especial de Afani Barufi, Clayton Abreu e Moacir Prestes. As nossas histórias se retratam no tempo. A infância não adormece em nós. Somos hoje muito da criança que fomos ontem. E na fase em que construímos as percepções do mundo, basta brincar, estudar para apurar o saber, andar sem se preocupar com o correr das horas. Essa deveria ser uma imagem comum. Só que nem sempre funciona assim. A única coisa que ele pensava é se eu ia trabalhar. Ele queria ganhar dinheiro nas minhas costas. Ele queria que eu fosse trabalhar. Ele me ligava, daí tá bem, vai voltar a trabalhar? O acidente foi na quinta, ele me ligou na sexta, queria que eu voltasse na segunda. É crítica coisa, porque o que eu passei, não quero que ninguém passe aí, ó. O estado do Rio Grande do Sul tem mais de 200 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E a exploração funciona quase que de maneira invisível, silenciosa. Mas, com um pouco de paciência, a gente acaba encontrando os ruídos. Fim de tarde em Carazinho, cidade do norte do Rio Grande do Sul, distante 284 quilômetros da capital gaúcha. A população do município fica perto dos 62 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Acompanhada de 2 fiscais do Ministério do Trabalho, nossa equipe de reportagem encontra 2 adolescentes, um com 16 anos, o outro com 17. Faz poucas semanas que os 2 foram empregados irregularmente nesta oficina de chapeação e pintura de automóveis. Ao invés da escola, a lixa, a tinta, a sujeira. Você estuda? Eu não. Não estuda. Parou em que ano? Fiscalizar ações de trabalho infantil dentro de uma área de 155 municípios é tarefa da Áurea e do Tadeu. Quem cuida de você, quem é responsável, eu vou precisar do nome, do endereço e do telefone. Porque a gente vai ter que entrar em contato com eles. Que vocês puderam constatar que é uma atividade totalmente insalubre, né? As crianças estavam todas sujas de pó, de tinta, que é tóxico, né? E a gente procede ao afastamento desses menores, a gente comunica aos pais e fazemos uma rescisão do contrato de trabalho deles lá na nossa gerência, na presença dos responsáveis, para fazer a exclusão desse contrato de trabalho, tá? E o empregador fica proibido aliás, já é proibido por lei, né? Mas a gente julga como crime de desobediência caso ele volte a empregar trabalhador infantil em uma atividade insalubre, né? Em todo o país, ainda existem cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas com idade entre 5 e 17 anos trabalhando. De acordo com a legislação, o adolescente só pode trabalhar a partir dos 14 anos e integrado a programas de aprendizagem profissional, respeitando carga horária e frequência escolar. E a partir dos 18, o jovem vira adulto para o trabalho, pode então escolher a atividade profissional. No Brasil, nos últimos 5 anos, foram registradas 110 mortes de crianças em situação de trabalho. Foram cerca de 12 mil acidentes. Este adolescente de Passo Fundo trabalha desde os 14 e aos 17 teve o pé esmagado. Eu que não era carteira assinada, toda semana ele vinha, ó, tá aqui, teus 200 pila. Eu recebia 200 por semana. Tava ali como se fosse um chapa. Eu poderia ter amputado na parte do pé ali, porque do tendão, porque daí se apodrecesse o tendão, daí não teria mais uso, né? O cara poderia ter amputado aquela parte ali. Daí que bateu um gelo e tal, por causa de medo de sair, perder, coisa assim, tipo, jogar bola, correr, não vai ser a mesma coisa, né?
Atualmente, o adolescente vem recebendo o acompanhamento de uma psicóloga e de uma assistente social ligadas ao programa de erradicação ao trabalho infantil. A iniciativa é do governo federal. Em Passo Fundo, o programa é desenvolvido desde 2013. Todos esses jogos chegam até nós, né, e a gente acaba assim dando encaminhamentos para que eles saiam dessa condição, né, dessa situação. E não deixar explorar mais esse adolescente, como acontece com vários, né, essas mão de obra barata. Aqui na cidade de Passo Fundo, a gente encontra trabalho infantil normalmente na questão de oficinas mecânicas, postos de lavagem e supermercados. Empacotador, fazer entrega para clientes que são mais antigos e tal, usam, infelizmente, a mão de obra infantil para tal atividade. Ultimamente, a gente vem percebendo também uma elevação nos números de trabalho infantil no tocante à panfletagem. Não culpabilizar a família, em primeiro lugar, né? Porque essa família ela pode estar em situação de pobreza, essa criança ela pode estar indo trabalhar, às vezes, inclusive, sem a família estar sabendo. Em outros momentos, ela pode estar indo trabalhar com a ciência e com a exigência da família, mas existem diferentes situações. E há também muitos mitos que o cercam. O primeiro grande mito é de que o trabalho vai disciplinar a criança e vai tornar a criança melhor, mais responsável. Mas e para as famílias que não têm como dar condições dos seus filhos estudarem e se desenvolverem? Então resta só a opção trabalho ou rua, trabalho ou roubo, trabalho ou drogas, né? Então esse mito ele reforça, em alguma medida, a nossa incompetência enquanto sociedade, instituições, de olhar para a infância como um lugar universal. É claro que a pobreza realmente é um fator que leva a criança a trabalhar. E aqui eu poderia citar aqui, no tocante ao Rio Grande do Sul, o fator cultural é muito forte aqui. Aqui realmente, principalmente no interior, as pessoas elas acham legal, acham digno o menor trabalhar. Elas se orgulham do fato da criança estar trabalhando desde cedo. O Robson, hoje, divide o tempo entre a escola e os cursos de capacitação profissional. Ele está em busca de um emprego como aprendiz. Porém, há 10 meses, a rotina do menino era bem diferente. Com 13 anos, ele chegou a trabalhar 6 horas diárias em uma autoelétrica de Passo Fundo. Trocava lâmpada de carro, de caminhão e serviço, mais uns servicinhos aí. O Ministério do Trabalho identificou toda uma situação irregular na contratação desse jovem, que ele já estava em atividade profissional, e nós tínhamos as informações de algumas empresas que estavam com dificuldade de captar esses jovens. Então nós intermediamos essa relação. E de imediato, então, uma empresa aqui de Passo Fundo absorveu esse jovem, o contratou e hoje ele é nosso aluno, ele está já há umas 3 semanas dentro da atividade teórica, né, em sala de aula. Então ele depois já vai passar para a atividade prática supervisionada na empresa. Bem melhor, para mim eu acho bem melhor que lá. Nós ainda temos aí muita coisa a fazer. E a primeira delas é estudar, denunciar, pensar alternativas de enfrentamento e fortalecer as políticas públicas com a criação de programas, projetos. Criança deve assumir papel de criança. Essa é sua responsabilidade. E a infância não pode desaparecer em meio ao trabalho. Ela precisa ser preservada, junto ao direito à educação ao brincar. Pode esperar.